Estoques estratégicos são parte do Lean, são bastante usados nas organizações e aqui a gente vai dar uma visão geral do que eles são e no final nós vamos mostrar como se dimensiona um estoque desse. Então esses estoques são materiais ou produtos criados e planejados estrategicamente para garantir entregas para o cliente, para garantir a absorção de qualquer falha que haja durante o processo ou antes do processo também. E eles podem ser colocados no início de processos, como estoque de matéria-prima. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos. Pode ser colocado também durante o processo, entre uma etapa e outra. Então eu posso ter aqui um estoque entre a etapa A e B, antes de entregar para o cliente, e eu posso ter também no final do processo material acabado, já pronto para enviar para os clientes. Como é que funciona? Qual é o funcionamento de um estoque estratégico? É exatamente igual ao sistema de caixa d'água que tem na sua casa. Como é que funciona uma caixa d'água? Aqui é a entrega da água para sua casa. Você tem vários cômodos que usam isso. Então imagina que você tenha na cozinha água da caixa d'água, nos quartos e em outros lugares. Todas as vezes que você abre a torneira da cozinha e começa a consumir a água, essa boia ela vai baixando. Imagina que no primeiro momento a água está aqui, o nível da água está aqui. A partir do momento que vai subindo o consumo de onde é abastecido por essa caixa d'água, o que acontece? O nível da água vai baixando. E a partir do momento que ele baixa, essa boia aqui baixa também. E aí o que ela faz? Ela abre esse sistema que a água vai entrar. Essa água é a água da rua. É assim que funciona. Então eu tenho sempre um nível máximo que eu posso chegar, que essa boia controla. Esse é o melhor exemplo para estoque estratégico. E onde é que eles ficam? Eles podem ficar no início do processo, como a gente falou, e aqui é bem interessante porque eu posso ter uma série de fornecedores, os mais diversos possíveis, e com estoque no início do processo eu garanto que eu sempre vou ter material. Baixou o nível desse estoque, dispara a compra, pedido de compra para esses fornecedores. Recentemente eu estive numa empresa farmacêutica que faz só produtos naturais. E a matéria-prima deles vem de alguns países. Eu até vou colocar aqui para você ter uma ideia. Então vem da África, vem do Chile, vem da Alemanha, vem do Japão e vem de muitos outros lugares. E eu conversando com um gerente que cuida da parte de logística, ele falou assim para mim: Marcelo, não tem jeito, a gente tem que manter um estoque aqui, senão eu paro minha produção e não entrego o pedido do cliente. E eu tive o prazer de ver esse estoque deles muito organizado. São galpões e cada galpão tem como se fossem prateleiras de aço do chão até o teto e dividido assim em setores. Então cada parte dessa é destinada a um produto que tem um código e é tudo controlado por um sistema informatizado. Baixou o nível, por exemplo, desse produto, imagina que tem uma boia aqui igual a gente tem na caixa d'água da casa da gente. Chegou num determinado nível, o que eles fazem? O sistema automaticamente dispara uma compra para esses países aqui, para os fornecedores que tem que repor. Mas eu tenho uma série de benefícios, a gente só colocou 3 aqui de cada. Evitar atrasos devido a fornecedores. Aqui quando a gente fala devido a fornecedores, o atraso. Pode ser um atraso na operação do fornecedor ou um atraso de mandar para o Brasil ou para qualquer outro lugar. Eu garanto uma estabilidade, porque se eu tenho material aqui e eu estou controlando o estoque, eu tenho uma estabilidade no meu processo, que é um conforto. Eu tenho certeza
que eu vou ter o material lá para começar o meu processo. E reduz o lead time também, então não sofro com variação de lead time de fornecedor. Mas eu posso ter também o estoque durante o processo. Então eu tenho o processo A, faço o processo B e entrego para o cliente. Eu posso colocar ele no meio. Marcelo, em que condições que eu coloco ele no meio? O cálculo e onde colocar esse estoque depende de uma série de fatores. Um deles é o gargalo ou a restrição que você tem no seu processo. Então imagina que esse A é uma restrição. Nossa, Marcelo, explica melhor isso. Imagina que o lead time aqui para entrega para o cliente quer entrega a cada 10 horas. Esse processo B leva 2 horas e esse processo A leva 24 horas. Se eu não tiver um estoque, eu não consigo entregar para o cliente. Por quê? Porque ele quer material a cada 10 horas. Só para eu fazer aqui eu levo 26 horas se eu não tiver estoque. Então eu não consigo, né? Fisicamente eu não consigo. É por isso que eu preciso desse estoque intermediário, que ele vai criando aqui um pulmão, né, de material, e aí quando o cliente precisa eu puxo do estoque, gasto 2 horas e entrego para ele. Os benefícios são os mais variados possíveis. Eu tenho a possibilidade de agendar preventivas. Mas Marcelo, está louco? Mas já tem preventiva que é agendada em empresa. O pessoal que faz preventiva, o pessoal da manutenção e da produção vai entender direitinho o que eu estou falando. Uma coisa, imagina que você não tem isso aqui e você vai fazer a preventiva de um equipamento aqui dentro. Isso em empresas é uma briga eterna entre a manutenção e o planejamento e o PCP. Por quê? Porque a manutenção quer parar, o PCP e o planejamento querem entregar o material para o cliente. Fica essa queda de braço. Quando eu tenho esse estoque de matéria-prima, isso cria uma flexibilidade, por exemplo, para eu fazer manutenção nos equipamentos que estão na etapa A. Eu vou parar isso aqui, né, esses processos em equipamentos por 10 horas. Então eu tenho que produzir no mínimo aí material suficiente para estarem aqui no estoque de matéria-prima para que o cliente não fique sem material. Então é por isso que a gente colocou esse benefício. Garante um fluxo do processo. Se eu tiver algum problema na etapa A, por exemplo, com o estoque eu absorvo isso e não crio um problema para o cliente. E reduz o lead time. Se o material já está pronto aqui, é só fazer, né, o processo B e entregar para o cliente. E a opção também de colocar no final do processo, que seria um material acabado. Isso ocorre normalmente quando o cliente está pedindo em um tempo menor do que o processo de fabricação. Então imagina aqui que eu tenho o processo de fabricação de 15 horas e o cliente quer um material a cada 5 horas. Nesse tipo de situação, esse estoque ele é importante porque eu consigo entregar para o cliente na frequência ou na puxada que ele está pedindo. Então eu entrego mais rápido, eu tenho mais flexibilidade para atender urgências desse cliente. Então se tiver algum pedido urgente, eu posso ver se eu já tenho material no estoque para isso. E o cliente também fica mais satisfeito que tem o material quando ele precisa e na hora que ele precisa. Quando a gente fala em dimensionamento de estoque, o que acontece? Quando a gente olha uma caixa d'água, o que ela tem? Ela tem essa boia que baixou um pouco a boia ativa e entra material para repor. Se eu for falar para você, em linhas gerais, o que acontece? Esse material, essa água que está aqui, que eu estou pintando de amarelo, nem toda essa água vai ser usada. Imagina que eu abaixei um pouquinho o nível e automaticamente há a reposição. Mas vamos olhar aqui. Eu abaixei o nível, só que o que acontece? Essa parte toda aqui, ela fica em espera. Ela não vai ser usada. Mas ela é um conforto. Marcelo, que conforto que é esse? Esse conforto é o preço que você paga para sempre ter água quando há alguma interrupção no fornecimento
da rua, que é essa parte. Então isso aqui que eu estou arriscando é o conforto que você paga. Tem um preço. E essa quantidade, ela varia de acordo com o que você espera como cliente. Marcelo, explica isso aí melhor. Por exemplo, se eu tiver numa casa com 2 pessoas, nesse caso aqui, uma caixa d'água de 500 litros vai resolver. Se eu tiver numa casa com 4 pessoas, talvez uma caixa de 1000 litros seja o suficiente. Mas Marcelo, eu sou uma pessoa que não gosta que falte água. Em casa tem 4 pessoas. Eu não quero que falte água por muito tempo. E aí, qual é a opção que você pode ter? Você pode colocar uma caixa de 5.000 litros. Então, para o conforto que você está querendo, nesse caso, você vai pagar mais pela caixa d'água, que ela é mais cara. Talvez você tenha que reforçar até a estrutura, é mais dinheiro. E você vai pagar por essa água que vai ficar sempre, ou melhor, na maioria das vezes, só sentada lá em espera. Empresa diferente? Não. Na empresa o que nós temos, quando a gente faz cálculo, é que o que define a caixa d'água, as dimensões da caixa d'água, são itens bem conhecidos que a gente vem discutindo. Primeiro é o lead time do processo, a puxada do cliente. O que é a puxada do cliente? A frequência com que ele precisa do material no processo dele. E também a gente chama de nível de serviço. Marcelo, o que é nível de serviço? A gente usa 2 números. Esse nível de serviço, o que ele significa? Quando ele é igual a 1, significa que em 86% do tempo ou das vezes que o cliente pedir o material, você vai ter esse material disponível aqui dentro para ele. Se você usar 2, nível de serviço 2, você vai ter 98% do tempo material esperando pelo cliente aqui no estoque. É um conceito bem interessante, principalmente para proteger os clientes, quer sejam os clientes internos, quer sejam os clientes finais. Qualquer dúvida, dê uma checada nos nossos links desse vídeo. Te vejo no próximo assunto. Um forte abraço.